Continuar a leitura do estudo de primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto amais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A gente estava falando com relação a esse versículo 3, de que tudo aquilo que nós temos ou que nós somos está baseado na morte e ressurreição de Cristo. E no versículo 3 fala de ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e fala que Deus nos gerou de novo para uma viva esperança. Se Deus nos gerou de novo é porque Ele provou o homem, durante aproximadamente 4.000 anos, e viu que o homem não tinha condição nenhuma de melhorar
do seu estado que caiu. Então Deus precisava começar uma coisa novamente. Deus precisou gerar de novo, um novo nascimento, para que por intermédio desse novo nascimento, então, Deus pudesse revelar-se ao homem e capacitar-nos a entender a glória de Deus e aquela glória que o Senhor Jesus vai mostrar, né, que a gente está vendo no capítulo 17 de João. E isso está conectado também com o versículo em Romanos, capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, um homem na carne não pode agradar a Deus. E um homem na carne não significa um cristão andando carnalmente, mas um homem na carne significa um homem que não nasceu novamente, um homem que não foi gerado novamente. Esse homem não consegue agradar a Deus. Por melhor intenção que ele tenha, por melhor aparência que esse homem possa ter, ele não pode agradar a Deus. E nós, irmãos, enquanto mortos, né, em nossos delitos e pecados que estávamos, por melhor intenção que tivéssemos, nós não poderíamos agradar a Deus, porque nós não tínhamos a capacidade de agradar a Deus. E Deus, quando nos gerou de novo, né, o nosso novo homem, uma vez o irmão disse que é uma capacidade, porém sem poder algum. Nós temos hoje capacidade sem poder. Todo poder que existe está na pessoa do Espírito Santo. Se nós formos dirigidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos capacitar a sermos agradáveis a Deus. O Senhor Jesus era um homem que ele podia andar nessa terra e Deus falar dele que tinha todo o seu deleite na pessoa de Cristo. Deus olhava para Cristo e tinha toda a sua alegria, todo o seu deleite. E Deus não podia ter deleite em nós antes de nos gerar de novo. Então isso fala, irmãos, se Deus nos gerou de novo, como fala em Pedro, significa que o homem na carne não pode agradar a Deus. E tudo aquilo que nós fizemos no nosso tempo, né, de ignorância, nada pode agradar a Deus. Se nós quisermos ser agradáveis a Deus, somos gerados novamente, dirigidos pelo Espírito Santo, nós poderemos agradar a Deus. Eu tava, em Florianópolis, a gente estava estudando em Jó, a história de Jó. Talvez pudéssemos ver aqui no capítulo 5, um ponto interessante. Capítulo 5, talvez capítulo 4 de Jó, onde ele faz, o Temanita disse, no versículo 8 do capítulo 4, ele fala assim: segundo eu tenho visto. No capítulo 5, versículo 3, ele fala: bem vi eu. Então, esse homem, ele estava, por assim dizer, repreendendo a Jó segundo aquilo que ele achava, segundo aquilo que ele tinha visto, segundo a aparência das coisas. E depois nós vamos ver, né, que depois desses três vem mais um que agora não me lembro o nome, e que aí ele vai repreender a Jó segundo Deus, segundo o pensamento de Deus. E nós, irmãos, mesmo que tenhamos sido gerados novamente, nós podemos andar segundo aquilo que nós achamos que é certo, segundo aquilo que nós temos ouvido, segundo aquilo que nós aprendemos no nosso meio, no nosso grupo, ou aquilo que lemos, ou aquilo que escutamos, e começarmos a trazer isso como sendo verdade, não julgando isso segundo a palavra de Deus, não julgando isso para ver se isso realmente tem uma base, porque
O homem natural não pode agradar a Deus. Hoje nós temos na cristandade muitas vozes, muitas doutrinas, muitos credos, muitos pensamentos. Mas nós sabemos que a verdade de Deus, ela é uma só. Deus não tem duas verdades. Deus tem uma única verdade. E Deus nos gerou, novamente, como nós estamos vendo, querendo dizer que tudo aquilo que havia de passado não prestava. E Deus então vai, a partir de agora, revelar para nós as verdades que existem na palavra. E como o irmão estava falando, e a revelação não é ensino, não é eu me esforçar e ler e procurar e tal, não é isso. Deus se revela por graça para nós. Tem um versículo que fala: e quando aprove a Deus revelar a Cristo em nossos corações. Quando Deus revela, nada mais pode nos abalar, porque é uma revelação de Deus. Se eu às vezes não estou ouvi dizer uma coisa aqui, ouvi dizer ali, um acha isso, o outro acha aquele outro, tal. Se vem algum vento de doutrina, nós podemos balançar de um lado, balançar do outro lado. Mas quando Deus revela para nós, com relação a Cristo, com relação à salvação, com relação ao lugar de reunião, nada mais pode nos abalar. Firmados na presente verdade, firmados na verdade, nada mais pode nos abalar. Então Deus teve que abandonar o homem religioso, porque até aqui havia a religião segundo a carne, que era Israel. E Deus teve que abandonar essa religião segundo a carne e fazer um novo homem e colocar nesse vaso as verdades de Deus. E as verdades, irmãos, não são nossas, são verdades de Deus, que Deus se aprove a revelar. Em Timóteo fala que nós somos um vaso, e o vaso tem que estar vazio para que Deus possa encher esse vaso. Se nós temos um vaso, por exemplo, mantivermos o nosso vaso cheio já de pensamentos daquilo que eu acho, daquilo que eu penso que é correto, então Deus não tem lugar para colocar uma verdade no meu vaso, vamos dizer assim. Então nós devemos nos esvaziar de pré-conceitos, de coisas estabelecidas, porque eu ouvi, porque meu pai ensinou, e assim nos esvaziar disso, e Deus vai nos encher da verdade. Buscar a palavra de Deus com relação a qualquer assunto, e Deus então vai encher esse vaso. A qualidade, o vaso, para ele ser enchido de verdade, ele tem que estar vazio. Se nós nos esvaziarmos disso, Deus vai então encher. E muito importante isso que o irmão estava falando, que a palavra de Deus, ela é entendida ou recebida por revelação, e não por ensino, por inteligência, por cursos e por faculdades de teologia ou qualquer coisa assim, mas por revelação. Deus se revela e Deus estabelece. E não é por nós, nós sabemos que não é por nós, porque aprove a Deus nos trazer também nesse lugar. Ninguém foi estudar a palavra de Deus para poder chegar nesse lugar, mas a graça de Deus é que nos trouxe a isso. Aproveitar que nós estamos aí em Jó, vamos virar no capítulo 7. Capítulo 7 de Jó, versículo 12. Sou eu, porventura, o mar, ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Jó, até aqui, ele não se conhecia, ou melhor, ele não conhecia o Senhor, mas como acontece no capítulo 42. Quando ele diz, agora os meus olhos te veem, ele diz ao mesmo tempo, me abomino no pó e na cinza. Porque eu te vejo, eu me abomino.
E aqui ele está questionando, outra versão fala mais interessante, ele fala, não fala baleia, fala monstro, o monstro marinho. E ele pergunta, porventura sou eu o mar? Sou eu o monstro? Nós somos, irmãos. Nós somos um mar e nós somos um monstro. O mar, o que nós vemos aí, o mar diante de nós, nessa ilha? O mar, a característica dele é avançar. Ele quer ultrapassar um limite que Deus colocou. A palavra de Deus fala que Deus colocou o limite das águas. E o mar, ele quer ultrapassar isso. Ele fica, suas forças, suas ondas, ele quer ultrapassar o limite. E nós somos assim. Deus nos dá limites na sua palavra. Nos dá princípios. E nós queremos avançar. Ir além do que está escrito. Como o apóstolo Paulo diz, ninguém vai além do que está escrito. E nós queremos ir além. E nós somos um monstro também, porque muitas vezes nós queremos usar das coisas de Deus de uma forma completamente errônea. Deturparmos, agravarmos, usarmos mal, contra nossos próprios irmãos, muitas vezes, usando a palavra de Deus para atacar e destruir. Então, nós necessitamos olhar para Cristo. Meus olhos te veem e eu me abomino. Irmãos, conhecimento de nós mesmos não é eu ficar olhando para dentro de mim e procurar o quão bom ou quão mal eu sou, mas é olhar para Cristo. À medida do conhecimento dele é que eu vou ver realmente onde eu me encontro, que estado que eu sou. E o nosso capítulo em Pedro, nós vamos encontrar um versículo, voltando lá. Capítulo 1 de Pedro, que nós estamos. Versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, e é aprovado pelo fogo, se enche de louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Prova... Se acha... obrigado. A prova da fé. E provações, o tempo de agora necessário é. E essa provação é segundo Deus. É Ele que envia e nos prova. Um versículo em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Versículo 21. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. E nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Versículo 27. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo
não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então é interessante que o fogo da provação vem para nos libertar. Aqui, com esse Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo queimou tudo aquilo que o homem colocou sobre eles. As suas ataduras, né, os seus amarros, tudo que estava prendendo foi queimado. Agora, aquilo que era deles, nada aconteceu. E que durante o tempo da provação ali no forno, o Senhor estava presente com eles. E eles estavam passeando dentro do fogo com o Senhor. Então, irmãos, muitas vezes o tempo, né, o irmão falou, nós nos submetemos muitas vezes cegamente a coisas que não convêm. E o Senhor traz a provação para queimar isso, para tirar de nós essas coisas. E é precioso esse tempo, por isso que Pedro usa muito essa palavra, precioso, né? Preciosidade, a fé é preciosa, ele usa muito essa palavra, porque realmente é um tempo muito precioso a provação. Às vezes nós fugimos de quanto é jeito da provação, mas é precioso, porque nós conhecemos o Senhor ali. Foi muito melhor, tenho certeza, se nós perguntássemos, se pudéssemos perguntar para um desses três, ou para os três, onde que eles queriam estar. Eles iam falar dentro do fogo, porque eles estavam com o Senhor ali. E nós também, né? Nós devemos entender que a provação é para conhecermos mais de perto o Senhor, e Ele nos libertará. Por isso que Jó falou, eu te vejo e eu me abomino. E assim, eles com o Senhor, no fogo da provação, que serviu? Para libertá-los daquilo que o homem coloca sobre nós mesmos. Que nós, muitas vezes, nós mesmos nos enliamos com nossos próprios pensamentos, nós avançamos, como nós vimos ali, como o mar, como um monstro. E o Senhor tem que tirar isso de nós. E a provação é a melhor coisa que tem. E isso vai sobrar o quê? Vai sobrar o que Ele fez. E nós saímos para o outro lado sem cheiro algum. Tudo porque Ele, no seu amor conosco, Ele vai nos limpando, nos lapidando. E isso é um gozo, como diz o nosso capítulo ali. É necessário, é necessário. O Senhor sabe que é necessário. Não somos nós que avaliamos a necessidade da aprovação. É Ele, e é Ele que faz, e nós devemos descansar plenamente no seu amor. Nós podemos pensar em dois tipos de provas em nossas vidas. Nós vemos aqui esses homens passando por essa prova em comunhão com o Senhor, porque eles não se dobraram aos deuses estranhos e havia alegria com eles. Mas há um outro tipo de, não sei se podemos chamar prova ou sofrimento, que foi o caso de Davi, em 2 Samuel, capítulo 11. Nós podemos ler. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real,
E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Aqui nós vemos, depois nos Salmos também, nós vemos o sofrimento de Davi pelo pecado de Davi. Era um momento que Davi deveria batalhar como rei. E fala no versículo 1, porém Davi ficou em Jerusalém. Aqui Davi estava ocioso com a sua responsabilidade e essa falta de ocupação com o que ele devia estar fazendo, pelejando, batalhando, levou ele a cair em pecado. E é sempre importante nós termos isso diante de nós. Entendermos que nós devemos nos ocupar e batalhar pelas coisas do Senhor. Entendemos que há um perigo quando nós ficamos ociosos. Davi tinha passado muitas provas na sua vida e demonstrou muita fidelidade para com Deus, enquanto ele era perseguido por Saul. Mas depois que se passaram as perseguições de Saul, e ele foi colocado como rei, escolhido por Deus, veio uma provação que talvez ele não esperasse, que era ficar ocioso. E também nós, com o passar de nossas vidas, muitas vezes nos sentimos muito confiantes e deixamos as coisas do Senhor. Mas essa situação, esse estado, pode nos levar a uma queda. E aqui só colocando que existem esses dois tipos de situações que nós podemos passar. É uma alegria nós vemos Sadraque, Mesaque e Abdenego em comunhão com o Senhor, não se incomodando do fogo e havendo alegria. Mas nós podemos sofrer também de não estarmos em comunhão com Deus. E que isso possa ser um alerta para cada um de nós. Esse caso de Davi, o irmão ressaltou bem, porque é o outro lado. Podemos ler o Salmo 51, uns versículos. O Salmo 51, nós vemos que o prefácio do Salmo, de Salmo de Davi, para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Nós vemos que aqui é um salmo de confissão, quando ele foi tocado por Deus para ver aquilo que ele tinha feito. E ele escreve esse salmo. E vamos ler uns versículos. Versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E assim vai. Bom, ele vai narrando esse salmo. E se nós lemos, nós não encontramos nenhuma vez ele citar o nome de Batseba. E nós sabemos que ela teve culpa nisso, porque
ela se expôs e ela foi um tropeço para ele. Ela o induziu, ele estava na sua responsabilidade, ele estava falhando porque ele era para ir para a batalha, como nós vimos, e ficou em Jerusalém. E ela foi um tropeço para ele. Mas aqui nesse salmo ele não cita o nome dela. Ele fala, eu pequei. Eu fiz isso, eu. Então, irmãos, é interessante que quando nós somos despertados por Deus para ver a nossa falha, o nosso erro, exercitarmos e entender que nós erramos. Ou seja, eu errei. Nós somos loucos para buscar mas por que o irmão fez isso, por que a irmã, por que foi isso, por que não sei o quê. Arrumamos companheiros para nossos erros. E Davi não citou o nome de Batseba. Eu, diz ele. Então isso é muito precioso nessa aprovação, quando nós, na verdade, estamos sendo disciplinados pelo Senhor para quebrar a ociosidade espiritual, entendermos que nós somos culpados de nossos próprios erros, ainda que envolvam outras pessoas. Eu, diz ele. Uma coisa que eu queria falar também com relação a o pecado de Davi, se a gente voltasse lá em Samuel, 1 Samuel 11, nós vamos ver que no tempo que os homens saíam para a guerra, Davi não sai. E 2 Samuel, capítulo 11. Então, versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi. E disse, pejada estou. Então Davi havia cometido esse pecado com Batseba, e ela depois voltou para casa e passou, eu creio que pelo menos 1 mês ou 2 meses, ela até descobrir que ela estava pejada e mandou informação para Davi. Davi então fez um plano, achou que ia armar uma situação para que justificasse que Urias voltasse da guerra, enfim, fazer uma coisa assim. Mas tudo foi andando, e muito tempo se passou. Aqui 2 meses, mais um tempo ele chamar Urias, e Urias não querer entrar na sua casa, e aí ele mandar Urias embora, e aí voltar a mensagem de que Urias havia morrido, talvez 3 meses, 4 meses, não sei quanto tempo. E aí, no capítulo 12, o Senhor envia Natã a Davi. E Natã então conta essa história, e Davi se enche de furor. Versículo 5 do capítulo 12. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Passou muito tempo enquanto o pecado de Davi e até o Senhor trazer à tona esse pecado. E passou todo esse tempo, mas Deus ia julgar esse pecado. Foi quando então Natã veio com essa palavra e o filho de Davi então morreu. Deus tirou a vida dele. Pode passar, irmãos, às vezes numa questão de um pecado, de algo que deva ser julgado, o tempo que for.
O tempo não é determinante de que uma coisa tem que ser resolvida ou não. Foi até, o Alemão citou isso, foi numa conversa que nós tivemos no almoço, que o tempo não prova absolutamente nada para Deus. O tempo não muda uma situação. O coração tem que ser mudado. Porque aqui, por exemplo, em Davi, ele pecou e ele continuou absolutamente na mesma situação. Ele não tinha sido tocado no seu coração de que havia um pecado. E Deus precisa então enviar Natã, e Natã vai e fala para ele tudo aquilo que acontece. Tem um outro exemplo também na palavra que seria interessante nós olharmos, também em Samuel, com relação aos filhos de Eli. 1 Samuel capítulo 3, versículo 11. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado, contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Porquanto jurei à casa de Eli, que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com ofertas de manjares. E aí então, essa situação, Deus havia de julgar os filhos de Eli, e eles seriam tirados então do sacerdócio. E talvez pudéssemos ler também 1 Reis, capítulo 2 de 1 Reis, versículo 26. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai. Porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli, em Silo. Aqui, irmãos, havia se passado pelo menos 80 anos, até que Deus finalmente, então, executasse esse juízo sobre a casa de Eli. Porque nós vemos que Samuel falou isso para Eli, depois Saul foi ungido rei, reinou 40 anos, depois Davi foi ungido rei, reinou mais 40 anos, e aqui então Salomão está entrando no reinado. E a primeira coisa que, dentre outras coisas que ele faz, mas as primeiras coisas foi expulsar esse sacerdote Abiatar, para cumprir aquilo que Deus tinha dito 80 anos atrás. Então muitas vezes, irmão, ou melhor, o tempo para Deus não diz absolutamente nada. 1 ano para Deus, 10 anos para Deus, uma vida para Deus, uma vida de homem, né, para Deus, não muda uma situação. O coração tem que ser mudado para que Deus então possa operar. Aquele versículo que fala em Pedro, né, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não muda o seu pensamento. O tempo não altera. Muitas vezes a gente fala para nós, não, isso aí o tempo vai resolver. O tempo pode resolver uma coisa humana, mas não uma coisa que é de Deus.